Edith, Aurora, vamos iniciar aqui mais um momento de estudos. Hoje nós teremos abertura e meditação realizada pela Edith. Vamos dar esse espaço inicial para que possamos depois iniciar nossas atividades. Edith está com a palavra. Tá bom, obrigada. Então, vamos fazer a nossa harmonização para o estudo de hoje. Fechando os olhos, sentando-se numa posição confortável, pés apoiados no chão, mãos sobre as coxas, coluna ereta, mas sem nenhuma tensão. Vamos fazer 3 respirações lentas, profundas e suaves. Cuidando para que ela permaneça assim, trazendo a sua atenção para aqui agora. E sustentando uma forte intenção de trazer a sua consciência para este momento de estudo que agora vamos iniciar. Abrindo os olhos, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Gratidão, Edith. Vamos então continuar os nossos estudos de onde paramos. Estamos praticamente no último slide e do sétimo raio. Um minuto aqui que nós estamos com a... Este foi o último que nós íamos iniciar, na verdade, né? Então, nós estamos falando sobre o sétimo raio. Ele, o Chuan é o mestre Hakox, Fox. também conhecido como mestre Saint-Germain, e vamos falar um pouco sobre ele. Eu vou ler esse primeiro slide e seguiremos com os demais. O mestre Hakox é o responsável e pertence ao sétimo raio de magia ou ordem cerimonial. Atua principalmente por meio do ritual e cerimonial esotéricos. Tem vital interesse pelos efeitos até agora não reconhecidos do cerimonial maçônico na América e Europa, e atua praticamente como diretor-geral na realização dos planos do Conselho Executivo da Loja. O sétimo raio é a energia da ordem cerimonial e a expressão da vontade na manifestação. É a síntese ritualística e a necessidade de expressar-se, a necessidade de manifestar-se de um modo ordenado, rítmico, a necessidade de unir aquele que está em cima com aquilo que está embaixo, e mediante essa atividade produzir beleza, ordem, perfeição e corretas relações. São suas mais elevadas expressão
é a organização. Três grandes acontecimentos coincidentes no tempo e no espaço tornam possível que as energias do sétimo raio alcancem um elevado ponto de atividade e cooperação fundidas. 1. A divulgação da grande vocação. 2. O reaparecimento do Cristo. 3. O Logos planetário está recebendo uma iniciação cósmica. Bom, como nós percebemos, esse sétimo raio é o raio que está em entrante, nós já falamos nos raios passados. O Messiah Cox é o expoente dele na verdade, no nosso planeta, né? E, como nós sabemos, ele é o raio onde existe a sua principal atividade está na magia organizada, né, onde podemos ver a beleza, a ordem, a perfeição, não só na manifestação das atividades, mas principalmente nas corretas relações. E juntamente coincidentemente com esse espaço, com essa energia entrante, essa transição ocorrerá exatamente com esse trabalho que nós estamos realizando, que é a divulgação da grande vocação, o reaparecimento do Cristo, né, que nós temos trabalhado para que ele possa retornar num ambiente propício para que as energias sejam assimiladas pela humanidade. E todo esse processo, além de ser a transição do planeta, de a humanidade estar passando do quarto reino para o quinto reino espiritual, é concomitante com a iniciação cósmica, que é o nosso Logos planetário, que é eh, o nosso principal ser, o regente em Shambhala, irá passar, né? Então, o planeta tem a sua iniciação, a humanidade, os mestres, o próprio Cristo e também o nosso Logos está nesse processo de transformação. Como você colocou, Adalto, o senhor Sanata Kumara, né, ele está recebendo, vai passar para a nona iniciação. Então, aquele que nós comentamos no último encontro nosso, essa iniciação planetária são momentos cósmicos especial, né, porque é uma grande iniciação do Senhor do mundo e com certeza ele se tornará um planeta sagrado, que é o, o objetivo a ser alcançado por ele. E isso depende também da humanidade, né? Daí a nossa responsabilidade, como membro do novo grupo de servidores do mundo, seguir essas orientações que foram passadas pelo mestre tibetano, principalmente essas duas, o trabalho que nós podemos fazer. Era isso. Obrigado, Aurora. Bom, vocês podem perceber que as nossas atividades, esse trabalho atualmente, está intrinsecamente ligado aos propósitos, aos planos, né? Quando nós falamos da grande vocação, é, sobre os planos que a hierarquia conhece e que servem, parte desse plano é delegado à humanidade. Essa atividade que nós estamos fazendo, da divulgação, da meditação e da preparação, faz parte desse grande plano, vamos dizer assim, né? Conectando os pontos, os fatos. Se a Sônia quiser contribuir, edite. Se houver alguma dúvida, essa transição que realmente vai transformar não só a humanidade, né? Não só nós, cada um de nós, mas todo o contexto que está envolvido, tanto em cima quanto embaixo. Todos os reinos. Todos os reinos, exatamente. Eu posso seguir para o próximo slide? Bom, então peço a alguém que possa ler para mim esse próximo slide. Peraí. Adalto, eu queria perguntar uma coisa assim para Sim, olha, vocês, é fique à o vontade. seguinte. Pode perguntar. Você fechou o seu microfone. Eu estava até meditando antes para poder entrar no grupo, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte: na internet, em vários lugares, eles
comentam muito sobre a limpeza da chama Violeta. violeta, isso, sobre o mestre Saint-Germain. Então, a gente ouve muita coisa, ouve sobre o verdadeiro Saint-Germain, ouve que existem outros se passando por Saint-Germain, né? Enfim, é uma série de coisas. E eu queria saber realmente se essa oração e essa limpeza da chama violeta, se ela leva a alguma Uhum. coisa. Interessante essa pergunta, Ione, porque à medida que a gente vai estudando no caminho espiritual e a gente vai tendo alguns termos e essa exteriorização da hierarquia, quando nós falamos do mestre Saint-Germain, do mestre Teká, que é o mestre tibetano, né? O mestre Moria, todos eles são aqueles membros que têm os principais ashrams, têm os seus principais discípulos no mundo. E os principais discípulos no mundo estão buscando trazer as ideias dos mestres para o mundo. E quando a gente vem na internet, muita coisa vai aparecer. É real que assim a chama violeta é uma chama de transmutação, é um processo de todos nós podemos ter acesso a essa chama. Existem alguns ritos, existem alguns mantras, existem algumas orações que invocam a chama violeta. É uma chama transmutadora, é uma chama curadora. E durante um tempo a gente tinha até uma certa restrição em trabalhar com a chama, assim como teve restrições de trabalhar com som e outras ações, porque a gente não compreendia muito o processo desse trabalho, né? Mas está cada dia mais sendo divulgado esse processo. É claro que muita coisa se especula na internet, os mestres não ficam assim, pela internet, assim, tem centenas de pessoas que são canalizadoras de energias do mestre. Centenas de pessoas é, se põem como discípulo e estão divulgando ensinamentos, né, através dos mestres. Os mestres, a última coisa que eles fazem são aparecer dessa maneira, né? São todos eles muito restritos. Os ensinamentos deles, pra você ter uma ideia, para poder trazer os livros da Alice Bailey, A Grande Vocação, há uma preparação enorme e intensa. Então, os discípulos, para trabalhar com esse tipo de energia, são muito selecionados. Não creio que a maioria desses que estão na internet também não me faz. Eu não tenho papel de julgador, mas a gente percebe através da nossa mente intuitiva, inquisitiva, perceber o que é real e o que não é real, né? Então, a Uhum, chama violeta é algo que nós trabalhamos com ela nos grupos esotéricos, mas a grande maioria a gente tem que ter um certo cuidado. uhum. Entendi. Entendi. Eu não sou muito crédula, quer dizer, não sou muito assim crédula. Eu estou questionando exatamente por isso, porque eu não acredito em muitas coisas. Tem que me tocar no meu coração para me fazer, entendeu? Senão não vou atrás, não. Sim. Tá? Mas eu acho, inclusive, que os colegas podiam participar desse contexto, porque é algo de experiência de cada um, É. Uhum. para poder Então, esclarecer vamos, um pouquinho, né? então, vamos lá. Eu acho que concordo com o que o Adalto falou, e nós temos que ter uma mente discriminativa e também um processo de intuição. Por quê? A internet divulga coisas que a pessoa não tem conhecimento, pode se prejudicar com aquilo que está sendo realizado. O mestre Saint-Germain, ele, é, o nome correto atual é mestre Hakox, né? Ele traz essa energia de transmutação do sétimo raio, pela chama violeta. Tem, acho que um livro ou dois conhecido como o Discurso de Saint-Germain, que a Rosa Cruz liberou, nós temos até lá na Fundação, e durante muito tempo nós trabalhamos lendo esses discursos do mestre Saint-Germain. Eu acho que é válido desde que você consiga realizar esse trabalho em benefício da raça. Quando você começa a usar a chama violeta como propósitos unicamente egoísta, eu acho que essa é a minha opinião, não deve ser feito dessa forma. Aliás, todo e qualquer trabalho dos mestres, tem que ser realizados para o bem geral, né, para o bem do todo.
Então, o mestre Hacox, então, ele teve várias reencarnações, e quando fala Conde Saint-Germain, foi um conde que viveu na Europa, né? E uma das encarnações foi Shakespeare. Então, é um mestre que está se aproximando muito da humanidade para realizar essa fase de transição, né? Então, juntamente com o quarto raio, os dois vão trabalhar iniciando uma nova fase no desenvolvimento da raça humana. Acrescentando só isso, Adalto. Está tudo Professora, correto. você quer contribuir? Edith? Sim, havia pedido a palavra aí. Sim. Ampliando um pouquinho o que a Laura trouxe, também é o que eu ia falar, nessa questão do trabalho com a chama violeta, que não deixa de ser uma prática mágica, da magia branca, além dessa questão de não pedir nada para eu separado, egoísta, acho que nós temos que ter aquele cuidado de colocar que a energia flua, que o trabalho seja feito em consonância com o plano divino, e não com o nosso plano, nossa visão humana do que esteja acontecendo. São dois pontos fundamentais: o nada para o eu separado, eu egoísta, e que esteja em consonância com o plano. E a gente pode até dizer além. Trabalhar com fogo é extremamente difícil, complicado, e quando nós começamos a andar um pouquinho na escala evolutiva, se você não souber adequar ao trabalho com essas energias, você pode ser queimado literalmente. Então, eu não aconselho ninguém a trabalhar com fogo antes que tenha lido o tratado sobre o fogo cósmico. A gente, ao ao colocar colocar essas atividades que são postas para a nossa evolução, trabalho mesmo, manipular as manipular as energias, energias, é é claro claro Ah, o seu, que seu som está dando não é. reverberação. Fecha um aí. É quando está com dois aparelhos É, ligados que dá isso. Ó, sim, eu estou eu colocando para desliguei, ter mas melhor ele qualidade de ligou. som aqui, mas agora eu já consegui. Quando a gente trabalhamos com energias e faz parte do nosso processo de evolução, nós entendemos que o trabalhar para a humanidade é um trabalho altruísta. Por outro lado, nós temos que fazer também a nossa própria preparação. Preparação dos nossos corpos, preparação do corpo mental, físico, emocional, nossa limpeza, a transmutação de nossos átomos. E nesse ponto, muita energia violeta, ela é, é, seria uma das formas da atividade dela. O ideal é que seja feito isso para evitar se queimar literalmente no fogo, é que seja feito em grupo, né? Porque quando se faz em grupo, existe uma proteção do grupo e uma canalização correta da energia, principalmente pela intenção, né? Mas a própria meditação é algo de mágico, né? Que nós buscamos trabalhar. Eu gosto de dar um exemplo aqui, porque o mestre Germain, ele orienta muito a gente mentalizar as energias, né? Inclusive a violeta. A proteção que nós fazemos individualmente, aquele raio, aquele círculo de proteção individual, é algo que é feito através dessas energias mágicas do Saint-Germain. E é algo pessoal, né? Mas não é para poder é, proteger-se egoisticamente do mundo, mas se proteger como unidade. E quando se protege, você mantém a sua energia intacta internamente e consegue distribuí-la de forma mais eficiente no seu meio, né? Então, assim, é algo complexo, mas que está começando a apresentar-se para nós, estudantes espirituais. Nós não podemos nos omitir de conversar sobre isso e buscar a melhor maneira de trabalhar com essas energias. É boa pergunta, Ione. Bom, seguindo para o próximo slide, esse aí em tela, se alguém puder compartilhar conosco, lê. Posso Posso ler? ler? Eu posso ler. Não, pode Peraí. ler aí, ó. O sétimo raio trata a consciência dos futuros iniciados, o conceito do serviço grupal e do sacrifício. Isto inaugurará a era do divino serviço, a visão de dar
dentro do grupo e até o ideal grupal. Será a meta das massas de pensadores avançados da nova era e para o resto da humanidade. A irmandade será a chave de seu esforço. O sétimo raio nutrirá o espírito grupal, o ritmo e os objetivos do grupo. O trabalho ritual do grupo será essencial. A meditação se desenvolverá muito e a magia branca aumentará. A característica dominante do sétimo raio é a qualidade ou princípio coordenador, que unifica a qualidade interna e a forma externa. Este trabalho será levado a cabo em níveis etéricos e envolverá energia física, sendo este o verdadeiro trabalho mágico. Bem, aqui eu acho que descreve o que a gente conversou, né? Sobre o serviço, o divino serviço, a visão de dar dentro do grupo, né? E que o sétimo raio nutrirá o espírito grupal. Então, ele está vindo para isso, né? Mas já tem vários grupos, às vezes até de outras religiões também, tentando, né, fazer essas meditações, esses grupos. Hoje eu recebi uma mensagem de um centro espírita, que alguém da família vai, e é mais ou menos isso que eles querem, não sei quando, né? Há algum tempo, está previsto que isso acontecerá, né? E a gente aguarda, né? Aguarda trabalhando, né? Exatamente, exatamente, Isso exatamente. mesmo. Eu acho que esse slide realmente fechou o que nós conversamos anteriormente, né? Uhum. Falou do processo da energia mágica que envolve todo o nosso processo. Como foi colocado anteriormente para a Aurora, ele é trabalhado de forma grupal, né? Embora cada um de nós precise fazer seu trabalho com os seus corpos, sua própria purificação e alinhamento de seus corpos. Isso exige magia branca, que é a energia da alma. E a energia da alma trabalha com as energias dos raios que nós estudamos anteriormente. Tanto o segundo raio, do primeiro raio, que é da vontade, necessidade de agir. Essa do sétimo raio, que é da organização, do alinhamento interno. Então, existe esse trabalho nosso que devemos conhecer. E, como eu falei anteriormente, a força que nós temos é o objetivo grupal, porque nele dissipa aquela questão egoística que pode nos levar para um caminho, né, não muito interessante, né? Só complementando aí, Adalto, concordo com o que você falou, mas esse trabalho individual a gente nunca faz sozinho, né? Nós estamos em contato com a nossa alma e a nossa alma ela é grupal. Então, não tenhamos em nossa mente que nós não vamos trabalhar individualmente nunca. Nós estaremos Uhum. conectados com a nossa alma e a alma ela é grupal. Então, nesse grupo que nós estamos trabalhando aqui agora, nós temos uma alma grupal, ou seja, nós temos um anjo grupal que nos dá sustentação e que libera energia para que todos nós possamos nos alinhar e trabalhar dentro dessa vibração. Então, vamos deixar isso bem claro para a gente não confundir muito, né? Porque às vezes pensar, eu tenho que fazer minha parte sozinho. Não, nós fazemos com todos que nós invocamos. Olá, tudo bem? Olá, Plínio, à vontade. Eu gostaria de fazer uma pequena observação em relação ao sétimo raio, que a Sim. Ione acabou de colocar, né? É, eu acho que o sétimo raio já está se mostrando a tua cara em vários lugares, né? Porque antigamente a gente tinha os encontros grupais mais nas igrejas, né? Para fazer orações e tal, e hoje há uma gama grande de movimentação, né? De movimentos já de pessoas se reunindo para vibrarem pelo universo, para vibrarem pelas boas energias, enfim. Então hoje eu acho que isso de certa forma já é uma manifestação desse sétimo raio aí, né? Se a gente observar bem, dá para sentir isso. Obrigado, é isso.
Perfeitamente, Plínio. Ele já, o sétimo raio já está manifestando há mais de 100 anos, né? Então, agora que nós estamos é, percebendo as manifestações dele no plano físico, né? Exatamente isso, muito interessante. Bom, nós finalizamos assim o sétimo raio, sete raios, na verdade. Isso é só uma pincelada sobre essas energias que nos envolvem que moldam as nossas vidas, moldam nossas ações, porque cada ação nossa é influenciada por um tipo de energia, um tipo de raio, uma forma de ver o mundo, o menor caminho de esforço para poder conseguir objetivos, e tem muito a ser dito e falado ainda sobre os sete raios. É, eu, fiquei de fazer para a gente um resumo sobre esses sete raios, mas sinceramente eu tive uma certa dificuldade, porque é tanta coisa que tem sobre estudos, né, que o que eu ia trazer é basicamente curiosidades, né? Curiosidades que eu falo é o seguinte, sobre a ação de quais são os raios, quais nações que estão influenciadas pelos raios, quais os reinos, né? O principal, o básico, já foi passado aqui. E algo a gente pode continuar ao longo dos nossos estudos, sempre trazer à mente essa ideia do sétimo raio, que vai ser necessário. Ao falar dos centros, por exemplo, os primeiros três centros são primeiro, segundo e terceiros, né? Que correspondem ao primeiro, segundo e terceiro raio, com suas ações, atividades, uma série de coisas. É, então é isso, né? O momento agora para dizer algo mais sobre os raios, se quiserem, antes de começar novo assunto. Eu tenho uma pergunta para fazer. Sim, Plínio, fique à vontade. Eu posso entender esses sete raios com aquela. Eu posso, eu não sei exatamente organizar a questão aí, mas em relação ao hermetismo, sabe a questão do hermetismo? Sim, Que os tem sete muito a princípios ver básicos, com, né? tem muito a ver com o que a gente está fazendo, pelo menos eu entendo assim. Os sétimos raios, os sete raios eu posso unificar ou eu posso associar a essa questão do hermetismo, porque são sete Princípios. isso, Uhum. princípios. Eu posso unificar ou eu posso associar Perfeito. com a questão do hermetismo, Exatamente. né? Obrigado. Existe uma lei que chama Lei Setenária, que o universo se manifesta, as energias todas através dessa lei setenária. Então, à medida que vai descendo o uno, forma os três o quatro, depois o sétimo. E depois, na hora da ascensão, então nós vamos religando até chegar ao uno. Perfeita a sua observação. Bem, alguma pergunta mais sobre os sete raios? Bom, então vamos seguir e falar sobre os três centros planetários. Só fazendo um contexto básico, nós começamos lá atrás com os sete princípios herméticos, que são os sete princípios que foram citados aí sobre magnetismo, sobre como é embaixo e em cima, né, a lei e várias leis que são regentes do nosso universo. Para começar a entender isso como em cima e também embaixo, né? Depois começamos a falar sobre nossos corpos, sobre o corpo mental, físico, os quatro corpos principais. Começamos a falar sobre a necessidade de alinhamento desses corpos, né? Começamos a falar sobre os centros que estão nos corpos, os sete chakras principais. E como foi falado, através da lei setenária, tudo tem uma referência. E agora nós estamos aumentando um pouquinho mais a nosso conhecimento, né? Nós vamos falar agora sobre os centros planetários, tirando o foco um pouquinho do ser humano, que nós aprendemos bastante nessas aulas anteriores, e agora vamos falar de algo macro, que é os três centros principais de Shambhala, que é a casa do Pai, que é a hierarquia, comunhão dos santos, e a humanidade como um todo, e todas elas estão expressas ali na grande vocação que nós finalizamos ao fim de cada meditação. Então vamos entender o que fala sobre os centros, né? É bem resumido também, mas é um contexto inicial que nós estamos começando a estudar. Bom, Aurora, você quer falar sobre um pouquinho? Para começar bem? Esse diagrama? Sim. Bom, então, como a gente estava falando, a, observando todo esse processo que está aqui nesse cronograma, nesse organograma, existe seres superiores, tá?
seres extraplanetários que dão sustentação e dão energia, deixa fluir as energias que vêm do cosmos, tá? Através do símbolo de aquário e também através do triângulo logóico do sistema solar, que é constituído por Sírios, o Sol Sírios, a constelação das Pleiades e a constelação da Ursa Maior. Então, esses seres superiores, então, fazem com que essas energias desçam para o nosso planeta Terra. E onde que ele chega primeiro? Chega em Shambhala, né? Como a Adalto falou, que é o centro do propósito, o centro da vontade de dias em seu corpo. É o Senhor Sanata Kumara, que é o Senhor do mundo, o ancião dos dias, tá? É o príncipe, tem um nome interessante na Bíblia aí, Sônia, você lembra? Não, né? Então, a gente conhece mais como ancião dos dias, o donzel de 16 16 verões. anos. E aí, esse ser superior, que a gente, na Igreja Católica, a gente conhecia como Deus, né? Ele então absorve essas energias, ele capta, sintetiza e implementa com o aspecto vontade, que é o primeiro aspecto de Deus. E aí, esse então é o primeiro centro energético do nosso planeta, tá? Então, ele vai trazer o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Bom, para que essas energias que descem de Shambhala para a hierarquia, existem outros seres que são chamados Nimanakayas. Eles fazem a intermediação entre Shambhala e hierarquia, tá? Então, o que a gente sabe deles é pouco, né? Na astrologia já fala um pouquinho mais, que fala são 3 planetas, mas aqui eu acho que a gente não vai comentar sobre isso. E os Nirmanakayas, então, permitem que essas energias que estão descendo extraplanetárias, captadas por Shambhala, vão ser introduzidas, então, na hierarquia, que é conhecido como Grande Ashra de Sanata Kumara. A hierarquia tem uma energia que a gente conhece, a energia do amor e sabedoria, que é o segundo aspecto de Deus, tá? E quem que então capta, focaliza, sintetiza essas energias? O Senhor Cristo, que é mestre dos mestres e, e condutores de devas e homens, tá? Então, quando o Senhor Cristo capta essas energias, ele vai e, como que eu posso dizer? Ele intensifica e agrega, então, o amor e sabedoria. Então, potencializa essa energia de segundo raio. Nesses casos aqui, que está específico, então, a hierarquia vai cumprir o quê? Ele vai fazer com que esse propósito de Deus seja transformado no plano hierárquico. Os mestres conhecem a que serve. Até agora, o que a gente sabe é um plano de desenvolvimento de consciência da humanidade. Bom, aqui não está bem especificado, mas eu vou falar só um pouquinho para vocês lembrarem. Vocês já conhecem aqui. Então, na hierarquia, o Cristo vai primeiro, capta essa energia e dirige então para os 3 representantes de aspecto de Deus, tá? Que seria o Manu. Você tem isso lá na frente, Adalto, não, né? Não fala sobre isso tão especificamente, não. Então tá, eu vou dissecar e Uhum. depois nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. O Manu, que é o primeiro aspecto de Deus, o Cristo, que é o segundo aspecto de Deus, e o terceiro aspecto, que é o Mahashoam, tá? Cada um tem a sua missão. E o Mahashoam, que atualmente a gente conhece como Mestre Hakox, ele capta essa energia recebida que o Cristo passou para ele e vai direcionar essas energias para os senhores dos 4 raios de atributo, ou seja, pega essa energia e vai diretamente para
Mestre Serapis Bey, que é o Choan do quarto raio, harmonia através do conflito. Desce também essa energia para o Choan do quinto raio, Mestre Hilarion, conhecimento concreto e ciência. Tá dando para entender, gente? Porque é um assunto tão... Eu acho que está caminhando bem, Aurora. Eles estão com a carinha e expressão É, de porque novidade ali, assim, mas é normal. não tem como a gente sintetizar mais, né? Eu Uhum. vou falando que depois vocês vão começando a ter contato com esses processos e vão abrindo um pouquinho mais a mente, né? Porque a gente só consegue compreender depois que a gente já conhece um pouquinho. Então, nós vimos o quarto raio, que a gente já conhecia, quarto raio, quinto raio, mestre Hilarion, e depois vai para o sexto raio. Quem que é o mestre do sexto raio? Vocês sabem, mestre Jesus, né? Então, da energia do devoção e idealismo. E vai também para o mestre do sétimo raio, que vocês conhecem também, Conde Saint-Germain ou Racox. E essa energia que é a lei da ordem ou a ordem cerimonial, ok? Tem um discípulo iniciado, já avançado, que trouxe muito a respeito desse sétimo raio, e ele conversa muito, né? E trouxe para nós, esqueci o nome dele agora no momento, daqui a pouco eu Vicente lembro. Beltrão Anglada? O É uma Anglada. glada. Então ele fala muito sobre os devas, ele tem assim vários livros e o pessoal da Argentina segue muito ele e o nosso grupo também costuma ter um pouco de conhecimento disso. Então aí desceu, formou os sete raios descendo, né? E aí, quando o Choan dos raios derrama a sua energia, eles vão deixar de jorrar essa energia para todos os iniciados do quarto e terceiro raio, porque os mestres têm a quinta iniciação, tá? Então, nos ashram desses mestres, né, onde que as energias desses mestres mantêm, eles disseminam essa energia para os iniciados de quarto e terceiro grau, iniciações. Esses iniciados, então, aí entra agora e deixa fluir essas energias para um novo grupo de servidores do mundo, que acreditamos que somos nós. E nós, membros do novo grupo de servidores do mundo, faz a intermediação entre a hierarquia e a humanidade comum. Olha que importância que é isso, gente. Né? Nós temos uma missão muito, muito forte, né, para realizar. Né? E descemos então para a humanidade, e essa humanidade, então, homens e mulheres de boa vontade e a humanidade comum. Tá? Evidentemente que a humanidade comum vai fazer, então, a descida dessas energias para o reino animal, vegetal e mineral. E aí completa o ciclo. Não é muito bonito? Então, eu acho lindíssimo. Então, só da gente, quer dizer, a gente não tem assim, muito contato, mas a gente percebe à medida que, depois de 15 anos que você vai estudando isso, você vai sentindo assim, essa beleza fluindo. Então, quando a gente faz o Antacarana, eu sempre gosto de fazer, começo a levar desde o reino mineral até o lótus egóico, e daí vamos para o cosmos, para o universo. Então, é uma prática que a gente vai aprendendo devagarzinho, fazendo com que essa energia se difunda por tudo aquilo que foi criado pelo grande Senhor, aquele por quem nada podemos falar. Muito bom. Gostaria Dúvidas? só de Aquilo completar que... uma coisa que a Aurora trouxe, Ah, trazer para uma coisa mais conhecida de todos nós. Que todas as grandes religiões trabalham com uma trindade sagrada, uhum. tá? Que Que são os são três esses três aspectos. centros aqui na correspondência. Na igreja cristã, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No hinduísmo, é Shiva, Vishnu Vishnu, e Brahma. Brahma.
Né? E assim, em todas as grandes religiões tradicionais mais antigas, há uma trindade sagrada, que é a correspondência desses três centros planetários que nós vimos agora. É Não seria interessante. os três aspectos de Deus? Uhum. Né? Eu acho que na última aula Que são o esses: Plínio chegou a vontade, comentar. amor, vontade, amor e inteligência criativa. Né? Que essa é a trindade sagrada que todas as religiões que Sônia falou seguem. Eu acho que é interessante colocar aqui, a Sônia pôs agora, que na aula passada o Plínio falou, né, que nós comentamos sobre o Cristo, falamos sobre os tibetanos, tudo mais, e nós colocamos que toda grande religião, ela tem na base a verdade. Às vezes as pessoas transformam isso em dogmas e práticas religiosas, mas a essência, ela vem de cima, de Shambhala, desse processo criativo de transformação da energia. Então, quando chega para os iniciados, para as escolas na Terra sobre os ensinamentos superiores, aqui há uma deturpação muitas vezes, ou adaptação cultural, né? Ou os dois. Então, é por isso que muitas vezes a mesma coisa é falada de forma diferente em cada canto do planeta. Eu queria só fazer uma observação aqui, buscando ainda trazendo a observação sobre os raios. Vocês podem perceber que a Aurora, ao fazer a explanação dela, ela utilizou bem aquele aspecto do primeiro e do quinto raio, que é muito utilizado na mente concreta. Se fosse outra pessoa fazendo um trabalho da mesma explanação, talvez utilizaria um pouco do segundo raio, um pouco mais místico a ocultista, igual foi colocado por parte dela. Os dois se complementam. Claro, mas aqui para a gente poder trabalhar a mente mental e buscar entender, e entender o aspecto dos raios, né? Foi uma explanação basicamente ocultista do processo dos três centros. Outra pessoa poderia fazer essa mesma explanação de uma forma mais mística, e alguns de nós poderiam entender, por uma linha de menor esforço, entender diferente. Mas nós estamos fazendo o quê? Desenvolvimento da raça ariana, da mente, né? Então, o nosso propósito muitas vezes é buscar desenvolver esse processo de intelectual, né, necessário do quinto raio. Hein? Só para a gente poder fazer a Tá, ligação, já que nós aprendemos sobre isso, né? eu até concordo com você, Adalto, que a explicação ela tem que ser realmente quinto raio, uma mente de conhecimento, né, e ciência, mas quando se envolve a descrição dessa hierarquia, não tem outra forma de descrever. Você pode trocar de palavras, você pode ser mais meigo, mas a verdade é essa, querido. Esse aqui está esquematizado, não tem forma de se melodiar. Você pode falar assim, Shambhala, será que é Deus? Né? Deus misericordioso? Mas assim, não tem outra forma, tá? Eu não acho que teria outra forma de se falar sobre isso, não. Esse assim, é meu ponto de vista, né? É ocultismo, né, Aurora? É Porque ciência. ciência não tem forma de se mudar. Bom, eu vou dizer que se colocar a mesma ideia para três diretores diferentes, vem três belíssimos filmes, né? Então, às vezes, é essa forma que eu estou falando, né? De cada um tem a lei de menor esforço de dizer a mesma coisa, né? Às vezes, através da poesia, a pessoa faz esse aspecto todo aí sobre a hierarquia, Shambhala e humanidade. E também está correto, né? Mas é só Então, também se meu ponto de você vista. encontrar, você manda para mim, que eu quero ver como é que é. Um belíssimo Não, poema não, sobre não os tô, três não tô. centros, né? Acho que a Sônia, que é Um poeta, pode poema fazer com sobre a os gente um três poema centros. sobre os três centros. Aí, Não me Soninha, atrevo ainda não. olha que maravilha, né? Só se o Espírito Santo Mas é uma inspirar, boa eu ideia vou mesmo. grafar. Mas a poeta famosa, que Usa a intuição já aí, vai foi bem uma isso boa aqui. dica. Não é? Pois é. Eu acho Uhum. que há vários poetas que são bem ocultistas, né, que foram também, como Walt Whitman, por exemplo, e depois Uhum. belíssimos falando sobre toda essa questão, né, dos três aspectos divinos. Uhum. Uhum. Achou um, hein? Pesquisar. Muito bom. Eu Pessoal, gostaria, Plínio, Liliane, Lavínia. gostaria de Então, fazer uma pergunta. sim, Plínio, faça a A pergunta. Aurora falou aí, quando chega na hierarquia,
existe lá os devas e o Cristo. Eu vou colocar dessa forma, tá? Se for bobagem, vocês considerem. A hierarquia, habita na hierarquia Cristo e os devas? Eles estão habitando ali nessa? Não, o que eu disse, talvez eu não tenha me explicado adequadamente, que o Cristo é o Instrutor de homens e instrutor anjos. de devas e homens. Ou seja, Ah, existem duas hierarquias. A hierarquia dévica, que é uma hierarquia feminina, e a hierarquia humana, que é uma hierarquia masculina. E ah, eles se evoluem paralelamente. uhum, Pode até chegar uma época que, por exemplo, na partir da sexta, sétima, oitava iniciação, o ser dédico pode entrar na hierarquia humana, da mesma maneira que o humano pode entrar numa hierarquia dévica. É uma maravilha isso, uhum. mas é bem Interessa. difícil. A gente não consegue ainda É. assimilar tudo, sabe, E- Plínio? Aham. Deu para entender agora? Interessante. Eu Essa ideia entendi. que a Nora trouxe de hierarquia masculina e feminina, mas utilizando aqueles aspectos da herméticos, né? Não é feminino, masculino, de homem e mulher, mas de Polaridade, princípios, né? são Uhum. princípios. A gente já A pode lei da falar sobre isso e polaridade entende um pouco mais, e do né? gênero, né? Gênero. Isso. Tem muita pergunta aqui organograma, claro, e ao longo nós vamos conversando sobre ele. Ione, você entendeu? Liliana, se quiser perguntar alguma coisa. Lavínia. Edith, se quiser Eu, comentar, Edith tá caladinha Tá aí. eu entendi e assim eu vou assistir mais umas 3 vezes para me entender melhor, porque é muito conteúdo para a gente assimilar tudo de uma vez. Mas Fechou para seu mim foi som. assim fácil de entender, assim, mas eu preciso assimilar mais, tá? Eu vou ouvir outras vezes para me entender melhor. Ótimo. Vai ter a Tá? opção em forma de poesia, trazer pela Sônia também, não preocupa não. É, vai Ah, lá, Sônia, nós vamos poesia, aguardar a sua poesia, viu? é isso. Eu acho que a Lavínia manifestou, acho que não, né? Sim, tá ok, tranquilo. Então tá bom. Só complementando toda essa bonita explanação, porque quando a Aurora finalizou, né, e que é a humanidade recebendo toda essa energia e distribuindo para os reinos, né? Só lembrando que nós, humanidade, somos responsáveis pela evolução dos reinos mineral, vegetal e animal, né? E isso aí é um processo bem longo e demorado, né? Maravilha, Edith. Aurora, as horas aqui, deixa eu ver. 18h48. Acho que a Edith já pode começar a meditação, se não tiver nenhuma. Eu queria só finalizar só um Ah, aspecto aqui, Aurora, desculpa, claro. que desci das energias, e você colocou lá a questão dos grupos, né? Uhum. E então, assim, cada um de nós pode se perceber onde que pode estar nesse processo na humanidade. Existe uma humanidade comum, existe aqueles cientistas, homens de boas vontades, que são os pensadores que estão buscando transformar o mundo, né? Muitas vezes não inseridos no processo espiritual de consciente de evolução, mas estão buscando transformações, né? Aproximação, através da ciência. E aquelas pessoas que estão realmente nas periferias do ashram. Quem está na periferia do ashram? A maioria de nós, muitas vezes, estão na periferia do ashram de seu mestre, muitas vezes inconscientemente. Mas ao fazermos a meditação, ao fazermos estudos, ao buscar aquela tríade, nós estamos buscando essa aproximação com o nosso grupo verdadeiro de familiar, vamos dizer assim. E esse é o processo cada vez mais de buscar perfeição, entendimento dessa espiritualidade, de se tornar cada vez mais o seu lugar no centro do ashram. Isso é um processo de iniciação que nós conversamos lá no começo. Falamos da iniciação do Senhor do Mundo, né, de Sanat Kumara, e as nossas iniciações, pequenas iniciações também se iniciam desses pequenos passos que estamos dando. É muito importante entender isso porque nós estamos fazendo um trabalho, esforço deliberado para que cada pessoa se conheça, saiba onde está na humanidade e faça o seu próprio esforço para a sua própria evolução. Muito trabalho hoje são escolas, feitas pelas escolas pré-preparatórias.
para que as pessoas possam entrar futuramente nas escolas preparatórias, onde cada um terá a sua condução para esta iniciação consciente, vamos dizer assim, né? Então, existe esse trabalho do que nós estamos sendo feito, vários grupos que a Ione falou, religiosos, eu acho que menos, mas grupos mesmo espiritualistas de forma consciente trabalham para isso. Eu queria citar aqui, acho que pode até citar, né? Hoje em dia há uma, uma energização da maçonaria que está muito ligada a esse processo do sétimo raio e que desde 1950, foi trazido por Alice Bailey para que cumpra também esse papel na humanidade, vamos dizer assim. Então vamos perceber onde é que nós estamos e onde nós queremos chegar. Dito isso, eu acho que nós podemos conversar agora com a Edith e É. finalizar. Quer comentar algo mais depois disso que eu falei? Não, não, é correto, né? Quando a gente estuda a escala evolutiva, a gente vê esses vários degraus, né? E que a humanidade, na fase inicial, ela não tem capacidade nenhuma de conversar sobre isso, porque ela não reconhece ao Deus imanente, e à medida que a gente vai evoluindo, né? A partir então já do- da compreensão de que estágio você se encontra, aí sim você começa a passar pelos processos de realizar as suas iniciações ou não. Obrigado, Aurora. Eu que agradeço. Edith, você Bom, está com a vamos palavra. então. Vamos Antes de então. falar, essa aula vai estar assim, imediatamente no YouTube após nós terminarmos aqui, tá? Para evitar de ficar em falta lá com essa gravação. Adalto, eu queria fazer uma perguntinha, por favor, antes. Então, é rapidinho. Sim? Pode falar. Como é que eu encontro as nossas aulas no YouTube? Tem um nome específico para procurar? Nós estamos com 3 aulas atrasadas. Essa hoje vai ser colocada agora. Mas existe o nosso canal. Eu vou te mandar um link que eu te mandar, você Fundação consegue achar o Cultura do canal. Espírito, né? E lá estão todas as aulas, onde fala meditação consciente quinta-feira, né? Tem uma playlist lá, vamos dizer assim. Desculpa. Coloca no grupo, que é mais fácil. Hã? Colocar o link no grupo. Sim, Isso, porque às vezes alguém pergunta, né, para conhecer como é que é o trabalho e tal, e aí eu falo, entra no YouTube, mas não sei a referência para passar. Então é isso. qualquer aula que você tiver no link, você consegue chegar no canal, né? E lá no Tá, canal tem a playlist, como todo canal de YouTube. E lá certo. na playlist tem, assim, meditações externas, meditações conscientes e meditação da quinta-feira. E essas estão todas as aulas lá, tá Beleza, bom? obrigado. Então vamos lá, colocando-se outra vez uma posição adequada para a meditação, focalizando a nossa atenção nesse momento. Fechando os olhos, vamos fazer hoje a meditação para iluminar o governo do Brasil. Visualize os participantes do grupo e então crie o coração do grupo, vendo a chama no coração de cada um se elevando e unindo-se a todas as demais, formando uma chama única, como um lótus egóico no plano mental. Alie-se com o grande ashra da hierarquia, o Cristo, Shambhala, o coração do Sol, o Sol central. Permaneça receptiva à luz fluindo de Sírius para o coração do grupo. Por um ato da vontade, dirija a luz que está no coração do grupo, vinda de Sírius, para o centro da Praça dos Três Poderes.
Veja esta luz como um flash irradiando-se em todas as direções e se ancorando no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, penetrando todas as dependências destas construções e afastando a presença das trevas. Visualize esta luz circulando em sentido anti-horário através dos vértices do triângulo formado por essas três construções: Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Projete esta circulação de luz descendo até alcançar o coração da Terra. Agora, focalize novamente o coração do grupo e emita um pulso de luz de Sírius dirigida para baixo no sentido horário. Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Quando a luz alcançar a Praça dos Três Poderes, veja-a se dividindo em três raios: um para o Supremo Tribunal Federal, outro para o Congresso Nacional e o outro para o Palácio do Planalto. Veja esta luz formando um campo de energia como um grande sol, irradiando o interior destas construções com a energia de puro amor. Fixe a imagem com a grande invocação, sabendo que esta presença permanecerá irradiando-se no espaço. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e a que servem. Desde o centro, a que chamamos a raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Vamos emitir a palavra sagrada, por 3 vezes. Vamos inspirar e, ao expirar, emitimos o Om. Inspirando.
Inspirando. Inspirando. Namastê. Gratidão, Edith. Obrigado. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Semana que vem. Tchau, tchau. Isso, Tchau, tchau. tchau. Tchau.